Chamado Conversão e Discipulado. Com a liturgia do terceiro domingo do tempo comum, ano B, refletimos sobre a vocação, o chamado que Deus nos faz, esperando a nossa resposta. Vocação como dom divino e resposta humana. Deus nos ama e nos chama à vida plena. Na passagem da primeira leitura, livro de Jonas, refletimos sobre a vocação e missão de Jonas, que foi chamado por Deus para a pregação da conversão de Nínive, porque a salvação que Deus oferece se destina a todos os povos. Provável período entre 440 a 410 a.C. Através desta ficção didática da vocação de Jonas, que reluta em aceitar a missão no primeiro momento, aprendemos sobre o imediato caminho de conversão de Nínive, capital do Império Assírio, que se tornou um modelo de resposta ao chamado e ao apelo de conversão que Deus nos faz em todo o tempo. Duas lições desta conversão. Embora considerados como maus, prepotentes, injustos e opressores, os ninivitas foram mais atentos aos desafios de Deus do que o próprio povo eleito. E também que é preciso superar a visão nacionalista, particularista, exclusivista e xenófoba que estava em moda e que ainda pode persistir ainda hoje. É preciso que aprendamos sobre a lógica de Deus, que é de bondade, misericórdia, perdão e amor sem limites. Não é próprio da lógica divina ver os outros como inimigos que merecem ser destruídos, mas irmãos que precisam ser amados. Urge que a humanidade aprenda a lógica de Deus, a lógica da misericórdia e bondade divina, que ama os bons e os maus, os bons para que perseverem, os maus para que se convertam. Deus não cristaliza o passado de pecado, não se fixa na história do pecado feito, mas nos aponta um futuro de vida nova, desde que saibamos nos questionar no tempo presente e nos colocarmos em atitude de conversão, de transformação de pensamentos, palavras e atitudes. Na passagem da segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, refletimos sobre a brevidade do tempo, com a necessidade de voltarmos nosso olhar para o futuro. A comunidade de Corinto, embora jovem, viva e entusiasta, tem seus problemas e dificuldades próprias. Como viver a pureza evangélica dentro de uma cultura pagã? Como viver uma autêntica sexualidade integrada e integradora como santuários do Espírito, onde se vivia uma realidade de desprezo à sexualidade? Na brevidade do tempo, como discernir na escolha de realidades terrenas, passageiras e efêmeras de um lado e as realidades eternas de outro? Como viver o tempo presente na espera da segunda vinda do Senhor, a sua vinda definitiva? Como viver neste mundo como peregrinos ao encontro de uma vida verdadeira e definitiva que somente é encontrada na plena comunhão com Deus? Na passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20, temos a proposta de conversão, metanoia, que Jesus faz para que o aceitemos em incondicional adesão a Ele e ao seu Evangelho. Este caminho de conversão implica em acolhida da Boa Nova, com a transformação de mentalidade e comportamentos, assumindo novas atitudes, reformulando os valores que norteiam a própria vida,
Trata-se de colocar Deus no centro da existência e a sua vontade acima de tudo. Temos também o chamado dos primeiros discípulos, que tudo largaram e se puseram a seguir o Senhor. Ele é o Messias esperado, que proclama o reino de Deus, e para segui-lo, vemos algumas exigências para que sejamos discípulos missionários do Senhor. A entrada na comunidade do reino é uma iniciativa do próprio Jesus. Trata-se de um chamado categórico, exigente e radical, com total confiança no chamado, sem prometer garantias e sem dar maiores explicações. O chamado exige a adesão incondicional à sua pessoa e à sua boa nova, pois somente assim o discípulo será uma pessoa nova, que vive no amor de Deus, expresso no amor aos irmãos e irmãs. O chamado exige também uma resposta imediata, total e incondicional. É preciso que se deixe tudo. Jesus convida todos os homens e todas as mulheres para integrarem a comunidade do Reino de Deus por ele inaugurado, bem como também é apresentado um modelo para a forma como os chamados devem escutar, acolher a este chamado. Acolher o chamado é pôr-se a caminho, e isto nos caracteriza como discípulos, e a conversão será sempre necessária para que correspondamos melhor ao que Deus espera de nós. Quanto maior a adesão ao Senhor, quanto mais nos sentirmos por Ele seduzidos, maior será o nosso compromisso com o reino, maior será a nossa alegria, porque a expressão de uma fé cheia de vigor, com a esperança renovada a cada dia, porque também nutridos pelo amor celebrado e derramado em cada Eucaristia. Correspondamos ao que Cristo espera de nós. Sejamos abertos aos apelos de conversão que Ele nos faz, para que, com maior disponibilidade e prontidão, nos coloquemos a serviço do reino. Na verdade, o discípulo é alguém que sentiu olhado pelo Cristo, como ele olhou bem para Pedro, e este olhar chegou às entranhas de seu coração, que o seduziu por toda a vida, e este amor será declarado 3 vezes a Jesus, para que cuidasse do rebanho por ele confiado. Sintamo-nos também olhados por Deus. Aceitemos olhá-lo e vê-lo no seu Filho amado, e o nosso coração para sempre seduzido será, e assim seremos alegres discípulos missionários do reino. Chamado, conversão e discipulado.